Olá, tudo bem? Estamos sabendo que daqui a um tempinho nós vamos conseguir então voltar às nossas aulas presenciais. Se Deus quiser, se der tudo certo, essa vacina, provavelmente meados de setembro, comecinho de outubro, nós conseguimos então nos rever e fazer as aulas presencialmente. Estava falando com vocês na aula passada sobre gestão de pessoas, liderança. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, que é exatamente a parte na qual eu vou passar um pouquinho para vocês de uma forma correta de um líder se comunicar com seus subordinados. E depois, mas antes de eu explicar para vocês, né, como que é essa forma correta, vocês precisam entender o que é a comunicação. Acho que eu estou um pouquinho adiantada aqui. O que é a comunicação? E depois, nos próximos slides, a gente então coloca a responsabilidade de um líder no processo de comunicação. Comunicação é o processo pelo qual se emite e se recebe uma mensagem. Então, quando eu sei que eu me comunico? Quando eu estou emitindo uma mensagem. Como agora? Eu entendo que eu estou comunicando com vocês através de mensagem. E eu gosto de brincar bastante, já falava bastante isso para os alunos, quando fizeram a apostila de técnicas do Word, que às vezes nós mesmos nos emitimos uma mensagem e nós mesmos respondemos essa mensagem. Aí, nesse caso, a gente entende que não precisa de um emissor e um receptor. A gente mesmo pergunta e a gente mesmo responde, né? Aquele momento de loucura nosso. Mensagem é tudo que é comunicado. Uma informação, uma ideia, um sentimento. O objetivo da comunicação é influenciar o comportamento de quem recebe a mensagem. Então, o que é a mensagem? Mensagem é tudo aquilo que é passado para alguém como forma de informar alguma coisa, de dar uma ideia, de transmitir um sentimento. O principal objetivo de se comunicar é influenciar na parte comportamental de quem recebe a mensagem. Por exemplo, eu vou dar uma informação. Se a minha informação for válida, a gente consegue perceber que nós influenciamos a pessoa a ir por aquela rua que foi informada a ela. Se eu dou uma ideia para uma pessoa, eu consigo entender que eu consigo influenciar ela a praticar aquela ideia e assim sucessivamente. Elementos da comunicação. Os elementos da comunicação são os seguintes. O que compõe a comunicação, pessoal? O emissor, o receptor, a mensagem, o meio ou o canal e a realimentação. Então, vamos trabalhar em cima deles. Emissor e receptor. O emissor comunica a mensagem e o receptor a recebe. O emissor e o receptor se servem de um meio para comunicar. Imagine que nós estamos em sala de aula, eu sou o emissor e vocês são os receptores. Mas para que isso aconteça, no meio entre o emissor e o receptor, precisa existir a mensagem. Não adianta nada eu ter pessoas na quais emitem e recebem se eu não tiver a mensagem a ser repassada. Resumindo então, o emissor é quem emite e o receptor é quem recebe. Por qual meio que pode existir essa emissão?
é todo recurso utilizado para comunicar a mensagem. Por exemplo, o rádio, a televisão, o telefone, os jornais, relatórios, quadros de avisos, sistema de alto-falantes, ordens orais e escritas e reuniões, entre outros. A mensagem, então, eu posso transmitir ela com um recurso que tem como objetivo comunicar essa mensagem. Posso colocar essa informação no rádio, posso utilizar de uma televisão, posso transmitir a mensagem pelo telefone, por um celular, posso colocar um anúncio no jornal, posso passar informação em quadro de avisos dentro de uma empresa, por propaganda volante, por exemplo, tem uma vaga de emprego, propaganda volante. Pode ser por ordem oral, na qual eu falo, ou pode ser por ordem escrita, na qual a pessoa vai ler. Também pode ser por meio de reuniões. Realimentação é a resposta do receptor. A realimentação é necessária. O emissor precisa dela para saber. Então, o que é a realimentação? A realimentação nada mais é do que nós podemos chamar de feedback. É a resposta para saber se realmente aquilo que foi emitido, o receptor entendeu de forma precisa. Mas para que essa realimentação aconteça, o emissor precisa saber se o receptor recebeu a mensagem, porque o que acontece? Às vezes eu falo e eu não tenho retorno. Um exemplo bem simples. Então eu fiz uma propaganda volante, tá? Foi emitido um anúncio de vaga de emprego, mas não teve feedback do receptor. E aí eu fico naquela dúvida, mas será que ele recebeu? Será que ele ouviu? Será que foi passado em todos os lugares? Por quê? Pelo fato de não ter tido uma demanda como esperava. Se a mensagem estava bem organizada, clara e precisa, será que o negócio não vingou porque a mensagem que foi colocada no jornal ficou um pouco confusa? Quando se escreve alguma coisa como uma forma de meio de comunicação, ela precisa estar clara para que o receptor possa então dar o feedback. Se o meio de transmitir a mensagem foi o mais adequado, se de repente eu fizesse alguma coisa mais rápida, se de repente as pessoas não têm acesso à forma que foi transmitida a mensagem. Se o receptor interpretou a mensagem como era esperado. Meu interpretou tá errado aqui também, né, gente? Então, será que a gente escuta o que quer e depois repassa da forma que quer? Ou será que o receptor não conseguiu entender realmente a mensagem como nós esperávamos que tivesse, de repente, um feedback maior? Antes de fazer, então, a mensagem, antes de transmitir essa mensagem, eu preciso ter a certeza de que a mensagem vai ser repassada de uma forma que dê um entendimento para que haja a realimentação. A realimentação indica ao emissor se a comunicação surtiu o efeito que ele esperava, que nada mais é do que o feedback. Então, quando eu passo uma informação, eu quero saber se surtiu efeito. E eu só vou saber se surtiu se tiver a realimentação. A realimentação é também conhecida pelo nome de retroalimentação, retorno ou pelo nome em inglês feedback.
Então, a realimentação, eu posso chamar ela de retroalimentação, que retro quer dizer antes, né? O retorno, para nós em português, ou o feedback, que nada mais é do que o retorno da mensagem que foi transmitida.